Olá famílias, sou Júnior Boranello, psicoterapeuta. Sempre é um prazer imenso podendo estar aqui, né, toda quarta-feira, trazendo conteúdos para vocês, falando sobre dependência química, contando um pouco da minha história, né, evidenciando todo esse processo de recuperação. E a nossa abordagem, que é a minha abordagem dentro de todos os canais, né, que eu já vou falar as outras redes sociais para vocês aqui, é realmente objetivar e trazer para vocês conteúdos importantes sobre recuperação. Ponto. Recuperação da família, recuperação desse dependente químico, né, dentro dos conceitos hoje mais trabalhados, que é o que nós vamos falar hoje aqui, né, dentro das abordagens terapêuticas, das clínicas, que é o que tem tido mais resultado positivo, explicando um pouco melhor até para as famílias lá da Estrela da Manhã. Um grande abraço, um grande beijo, pessoal da Estrela da Manhã, com seus entes queridos, tá? Então, antes de mais nada, pessoal, se inscreve no canal aqui, não sei que lado que está aqui, se inscreve no canal, né, que vocês possam estar sempre, toda vez que cai um vídeo novo aí, já vai acionar o sininho, vai chegar para você. Então, bora lá, né? Mais um dia, mais uma quarta-feira, e hoje, pessoal, o tema é terapia cognitiva comportamental aplicada para pacientes com transtornos por uso de cocaína e de crack. Então, assim, vamos lá. Primeiro, vamos fazer um parênteses, né? Sempre gosto de falar isso. O que seria o TUS? O TUS é o transtorno por uso de substâncias, ou seja, todo paciente, todo ser humano, todo dependente químico, né, ele desenvolve transtornos mentais, que estão associados, né, na sua grande maioria, pelo uso de substância. Por isso que chama TUS, transtornos por uso de substância. Né? E aí, é onde às vezes eu quero até dar um toque para as famílias da Estrela da Manhã, é onde as pessoas não entendem essa questão. Pessoal, nós precisamos trabalhar o seu ente querido. E trabalhar é realmente não só passar o tempo, ele já está 3 meses aí, né, já melhorou. Não, ele melhorou a parte física dele. Nós precisamos entender dentro da neurociência, a neurobiologia das drogas, como que cada substância entrou, alterou e modificou a forma da pessoa agir, sentir, falar, né? Principalmente como nós vamos falar aqui da terapia cognitiva, a parte cognitiva, a cognição do ser humano, né, que fica aqui mais ou menos na região do córtex pré-frontal, ela é voltada para a construção, pelas ideias e suas emoções, planejamento, julgamento, construção de ideias, captação de informações, lóbulo frontal e lóbulo temporal, né, a imagem do que está acontecendo, da situação, a construção do que eu estou pensando sobre aquilo, né, a moldar esse pensamento e depois me posicionar, me comportar, entende? Então às vezes as pessoas elas não fazem essa associação de entender que ele está mais gordinho, está mais coradinho, mas não significa que ele está pronto. Outro dia eu ouvi de uma família falando sobre isso, né? Às vezes as pessoas isso é só um comentário, tá, famílias? Não é para atacar nem ofender ninguém. Às vezes as pessoas ficam falando assim, mas né, eu gosto do trabalho de vocês, mas é duro, né? Eu vejo dono de clínica enriquecendo. De verdade, se soubesse o nosso trabalho, né? Nós estamos, isso falando dentro de um conceito geral, né? Infelizmente, mãe, enquanto existir demanda de usuários de droga, existirá a demanda de clínicas para tratar esses pacientes. O que muitas vezes as pessoas não conseguem entender que existem profissionais, né, e profissionais. Existem pessoas que não são qualificadas, existem pessoas que dentro desse trabalho, que é um trabalho, e o nosso trabalho não deixa de ser, né, nós também temos uma missão por trás disso, porque é uma história contada pelo Júnior da sua vida, da sua recuperação, dos anos em sobriedade, né, e sobriedade, quando eu digo sobriedade íntegra, né, 100%, sem nenhum tipo de vício. E isso faz parte de um processo, né, no qual você precisa associar aquilo que você quer viver. E a grande pergunta para você familiar, e para os meninos que eu sempre falo nas reuniões aqui, sobre o que você quer viver? Aonde você quer chegar? Porque não é sobre vencer, é sobre aquilo que eu construo durante o processo. Porque o que vai me fazer permanecer não é onde eu cheguei. Porque muitos chegam. Por exemplo, esse dependente químico que muitas vezes a família interrompe o tratamento, ele sai, pega a família, então, vou te ajudar, tá? Vou dar um celular na mão, tal, R$500 no bolso, vai, né, solta uma motinha e tal, e aí?
Se ele não tem bagagem, se não tem estrutura emocional, se ele não amadureceu, se ele não entendeu, se ele não fez planos, se ele não tem uma flexibilidade cognitiva em entender. O que é flexibilidade cognitiva, Júnior? É entender isso. Base das emoções, estruturas emocionais, construção de ideias, né? Desassociação de personagens. Pronto, estou construindo um novo eu. Não é só sobre passar o tempo. E quando eu falo do TUS, é entender quais os transtornos que estão associados a isso e aí perceber em que nível de afastamento cognitivo essa pessoa se encontra. Então vem comigo aqui, tá? E se vocês tiverem dúvidas, mandem aqui, perguntem, deixem os comentários, mande seu WhatsApp, me chama no WhatsApp, estou sempre disponível para vocês. Olha lá. Primeiro entender que a terapia cognitiva comportamental, hoje ela é muito utilizada dentro do universo da tendência química, porque ela reúne um grupo de técnicas que combinam uma abordagem cognitiva e procedimentos comportamentais, com ênfase comprovada no tratamento de tendência química, principalmente da substância, cocaína e crack. Por que você está falando dessas substâncias hoje? Porque são duas substâncias extremamente evidentes, né, nesse universo. Elas estão cada dia mais ganhando mais força, tá? Dentre outras, né? Mas hoje eu foquei nessas duas, porque é o maior número de pacientes que nós atendemos aqui hoje são usuários de cocaína e de crack, que tem esse total afastamento cognitivo, que é a percepção, né, da realidade distorcida. Quando as pessoas falam, o pensamento deles julga de forma diferente, disfuncional, porque essas duas drogas, tanto a cocaína quanto o crack, elas têm um potencial, né, de distorcer as informações no cérebro, gerando uma confusão mental muito grande, né? Afastamento de ideias, as respostas aos estímulos são distorcidos. Presta bem atenção aqui, o que eu vou dizer aqui para vocês, vou ler, né, alguns estímulos que a substância vai criando, e quando essa pessoa vai se tornando um dependente químico, aquele adicto ativo, né, que já é a passagem do usuário abusivo para o usuário crônico, que é essa pessoa no qual as ideias dela, você ouve o que ela está falando, o que ele está falando, o que ele está dizendo, Júnior. Não tem nada a ver com o que eu estou falando, entende? E por quê? Porque a mente dele está trabalhando de forma desregulada, né? Hoje mesmo eu fiz uma reunião com os meninos falando sobre isso. Quantas vezes quando essa pessoa está transitando entre o usuário dependente para o usuário crônico, a mente dele foca mais, concentra mais energias nos estímulos gerados pela necessidade de uso. E quando tem já a necessidade, quando há necessidade, esquece. A pessoa já anula, ela já exclui todas as outras possibilidades e opiniões, entende? Então, primeiro respeite e entenda os estímulos. Olha lá, tudo começa, né, na mente desse ser humano, parte cognitiva, pelos estímulos aliciadores, ou seja, que ativam as crenças e pensamentos automáticos relacionados à substância. Tem uma situação, tem um problema, algo deu errado, namorada largou, o chefe brigou, ele já começa a criar esses estímulos aliciadores, que é o quê? Que liga a substância à situação. O porquê que ele faz essa associação? Porque ele já tem um caminho direto. O cérebro dele já tem um caminho direto, que já fez, né, já encurtou os caminhos, já fez um gato ali e já ligou direto. Situação, droga. Que ele já começa a receber os primeiros estímulos necessários, isso atingindo a sua área cognitiva, entende? Pensamentos automáticos, crenças aliciadoras, crenças permissivas, no qual ele começa a alimentar a mente dele, criando a imagem de uso, entende? Isso é tudo antes de usar, né? Os estímulos que vêm antes. E ali onde está? Onde está a pegada dessas duas substâncias, cocaína e crack? São duas drogas que elas fazem com que o cérebro, né, os neurônios, liberem muita dopamina. Tendo alta concentração de dopamina, e quando eu começo a pensar na droga, existe o desejo de antecipação, que é o primeiro contato que eu tenho sem usar a droga, já com prazer. Olha que negócio maluco. Então pensa comigo, se o cara ele já começa só de pensar na substância, pelo pensamento automático, ele já cria a imagem de uso, quantos que vão voltar atrás nesse processo aí? Quando ele já pensou na droga, já começa a alimentar o desejo, né? Já começa a imaginar, nossa, pá,
que massa, velho. Vai dar uma aliviada nessa tensão, entende? 98% não vai voltar atrás. Já começa a alimentar esse desejo aliciador, já passa para a crença permissiva, né, que essas crenças ativadas advindas de estímulos externos, né, que é o que? Passar perto de biqueira, né, passar perto de bar, né, no qual eles já incitam duas crenças básicas relacionadas à substância, antecipatórias e de alívio. O prazer e o alívio daquela tensão. Tive um problema, preciso usar a substância para dar uma boa sensação, né, me afastar dessa realidade horrível que eu estou vivendo, tudo isso. A próxima etapa é as crenças facilitadoras. O que é as crenças facilitadoras? Que ele vai começar a pensar, tá, beleza, tô querendo, o que eu vou fazer? Ah, vou ter que ir ali, vou ter que ligar para fulano, deixa eu mandar uma mensagem para ciclano, pedir um dinheiro emprestado para fulano. Tudo isso é aquele movimento que ele vai encontrando umas facilitações. Se ele já conhece o ambiente de uso e ele tem facilidade para isso, já está decidido, ele vai usar. Né? Isso é muito utilizado esse trabalho aqui, pessoal, dentro do ambiente clínico. Até mostrar para vocês aqui, é um livro muito grande, muito complexo, eu não vou conseguir falar dele tudo hoje. Né? Eu sempre trago isso com os meus pacientes dentro da clínica. Um ambiente clínico para entender, e isso que eu quero reforçar com vocês, familiares. Entendam que o seu filho, o seu marido, o seu esposo, o seu pai, ele precisa ter essa atenção, né? Que é até um plano terapêutico das novas comunidades, os novos conceitos de tratamento clínico, que é o TPS, PTS, Plano Terapêutico Singular, PTS, Plano Terapêutico Singular, que é entender e mapear cada paciente, né, de forma única, de forma singular, entendendo os transtornos, entendendo esses abalos cognitivos. Isso precisa de tempo. Tira esse paciente do universo do universo de uso, começa a perceber o quanto que ele está distante, a fala dele, né, a desconexa, os pensamentos confusos, e aí eu vou percebendo quais são aquelas estratégias que ele usa, que a mente dele usa, para bloquear novas ideias, para criar um ambiente de recuperação, que dificultam esse paciente a absorções de tratamento. Entende por que muitas vezes o seu marido, seu filho, ele tem 40 internação? Ah, porque nenhum terapeuta trabalhou e vamos entender a raiz. Porque não é só a droga. A droga é quando ele toma decisão. É o que faz ele criar esse universo de mentalizar o uso, que muitas das vezes ele não consegue voltar, rebobinar o pensamento, né? Reconstruir as suas emoções. Porque é isso. A parte cognitiva ela está altamente ligada ao controle emocional. Se não há controle emocional, dificilmente ele vai conseguir voltar atrás. Então, para vocês entenderem, e outra coisa, tá? Os prejuízos cognitivos do crack e da cocaína são altíssimos e contribuem para o isolamento do indivíduo e baixa aquelas pessoas, tornadas usuário crônico. Por que ele vai se afastando? O isolamento é o núcleo da doença, como a gente fala. Por quê? Porque quando ele vai criando o seu próprio ambiente, o padrão de uso. E quanto mais ele está envolvido com a substância, intoxicado mentalmente, menos ele precisa do ser humano, da sociedade, dos amigos, do trabalho, porque ele criou uma relação com a droga e ele pensa só pela droga. Né? Quantos começam a evidenciar isso, tem esse grau de negação, de negar, porque não aceita, mas vão caminhando no isolamento. A mente dele só pensa, só funciona, né? só usa da base intelectual quando ele está pensando em como fazer para usar a substância. Entende? Então é um trabalho extremamente complexo, e entender e desmistificar os prejuízos cognitivos do paciente. As abordagens cognitivas é criar estratégias, mentalizar, né, um novo ambiente, entendendo as raízes que essa pessoa criou com as substâncias, raízes dos seus problemas, o universo no qual ele construiu desse afeto, dessa ligação entre desejo e uso, e aí você vai pontuar as mudanças. E aí, só para concluir, pessoal, né, como eu falei, tem muita coisa, espero que ter sido bem claro aqui, passando um resumo, para vocês familiares conseguirem entender até o nosso trabalho aqui nesse da manhã e o pessoal que me acompanha, tá? Continua seguindo lá, eu vou fazer sempre live falando sobre dependência química, recuperação. Esse é um tema extremamente
legal de trabalhar, porque eu tenho pacientes que têm esse afastamento cognitivo, que não é só o transtorno para uso de droga, né? É muita coisa envolvida que dificulta a evolução terapêutica desse paciente. Não é só ficar gordinho, não é só ficar bonitinho, é sobre recuperar-se realmente, mentalizar aquilo, criar imagens e potencializar, né, as partes positivas. Isso aqui não é sobre aonde eu vou chegar. Que chegar ao final do tratamento, todos vão chegar. Agora, aqueles que não vão voltar, é onde a gente precisa trabalhar isso para que essa pessoa realmente crie um ambiente de recuperação. Famílias, um grande abraço, um grande beijo a todos, né? Que Deus abençoe. Até a próxima semana.